com a minha namorada há mais de um ano já. A gente se mudou junto uns 6 meses atrás. As coisas estavam indo muito bem e estava parecendo mesmo que ela ia ser a mulher com quem eu ia casar um dia. O irmão dela acabou de ter os 2 filhos tirados pelo conselho tutelar. Não foi do nada, não. Rolaram 2 denúncias separadas. Uma de um vizinho, outra da ex da namorada dele. Tem uma audiência amanhã e, sei lá como... A minha namorada é a única da família que tá se oferecendo pra ficar com a guarda, pra eles não irem pra um abrigo. É complicado. Uma das crianças é autista. Tem 2 anos, não fala nada e tem uns ataques sérios, tipo bater a cabeça no chão. Os 2 precisam de um monte de cuidado. Não tem nada em ordem ainda. Sem terapia, sem estrutura, sem apoio. Eu já tô ajudando. As crianças estão aqui agora, na nossa casa, e eu que estou cuidando delas enquanto ela trabalha. Eu trabalho por conta própria e às vezes de casa. Então tô entrando nessa porque eu gosto dela. Mas eu também falei pra ela, se ela for em frente com a guarda total, eu não consigo continuar com isso. Eu não consigo ficar... Eu não me inscrevi pra essa vida. Principalmente não. Assim, de repente, sem planejar, sem rede de segurança, ela ganha $16 por hora. Nosso aluguel é $1.500 antes das contas. Ela tem 3 bichos. Eu tenho Tem gente da família oferecendo ajuda com dinheiro ou creche, mas eu já tô por dentro o suficiente pra saber que a ajuda some na hora que as coisas apertam, né? E elas vão apertar. Ela tá com esperança de que o irmão dela volte atrás e pegue as crianças de volta em algum momento, mas eu já vi o jeito dele. Ele não é confiável. Se ela ficar com as crianças, ela vai fazer isso sozinha. E se eu ainda estiver aqui, eu vou ser puxado pra isso, querendo ou não. A gente teve a conversa, eu falei pra ela que eu amo ela, falei que estou ajudando agora e que vou continuar ajudando até a audiência. Mas se ela ficar com eles pra sempre, eu vou ter que ir embora. Foi uma coisa brutal de dizer. E ela se fechou depois disso. Eu tentei pegar na mão dela e ela ficou completamente parada, tipo, desligada emocionalmente. Acho que ela tá com raiva de mim agora. A pior parte é, esse era um bom relacionamento. De verdade. Eu não tava procurando um jeito de sair. Eu não tô tentando abandonar ela, mas eu também não posso me deixar preso numa vida que eu sei que eu não quero. Essas crianças precisam de mais do que amor. Elas precisam de tempo, dinheiro, energia e estrutura. E a gente não tem isso. Agora parece que ela já decidiu ir em frente com isso, mesmo que acabe com a gente. Eu ainda amo ela. Mas se ela escolher isso, acho que ela tá escolhendo algo que torna impossível pra mim ficar. Tudo isso tá acontecendo em tipo 4 menos 5 dias. Dói muito e meu coração sangra por nós, mas também pelas crianças. Uma parte de mim quer ficar um tempo pra ver se é algo que eu ia querer fazer, mas eu sei que tem a possibilidade de ter a guarda e cuidar deles pra sempre. A conversa brutal pairava no ar como uma névoa densa e fria, sufocando qualquer resquício de calor que ainda pudesse existir entre nós. Ela se fechou, como eu havia previsto, e a raiva, embora não expressa em palavras, era palpável em cada músculo tenso de seu corpo. Seus olhos, antes cheios de um brilho que eu amava, agora pareciam distantes, focados em um ponto invisível além de mim. Além de nós, eu tentei tocar sua mão, um gesto instintivo de consolo ou talvez de súplica. Mas ela permaneceu imóvel, uma estátua de dor e ressentimento. Era como se a parte dela que me amava tivesse sido desligada, substituída por uma frieza que eu nunca havia presenciado. O silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que já experimentei, preenchido apenas pelo eco das minhas próprias palavras duras. Se ela ficar com eles para sempre, eu vou ter que ir embora. A frase dita com a intenção de ser uma linha clara, agora parecia uma sentença de morte para o nosso futuro. Naquela noite, o apartamento, que antes era nosso refúgio, tornou-se um campo minado de emoções não ditas. As crianças, alheias à tempestade que se formava entre os adultos, dormiam em colchões improvisados na sala, seus pequenos corpos emitindo sons inocentes que contrastavam dolorosamente com a tensão que nos consumia. O autista em particular, com seus 2 anos, e a fragilidade de quem não consegue se comunicar. Era um lembrete constante da magnitude da situação. Seus ataques de bater a cabeça no chão, embora eu ainda não os tivesse presenciado em sua totalidade, eram uma ameaça iminente, uma responsabilidade esmagadora que eu sentia que não estava preparado para assumir. Eu me peguei observando-a enquanto ela se movia pela casa, uma sombra silenciosa, preparando o jantar, ou talvez apenas fingindo estar ocupada. Cada movimento dela era carregado de uma melancolia que me partia o coração. Eu a amava, de verdade. Amava a forma como ela ria, a maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, a sua resiliência, mas esse amor, por mais profundo que fosse, parecia insuficiente diante do abismo que se abria à nossa frente. A ideia de uma vida com ela, que antes era um farol de esperança, agora estava obscurecida pela sombra de 2 crianças que precisavam de muito mais do que eu podia oferecer. O cheiro da comida, algo que normalmente traria conforto, agora parecia estranho, quase intrusivo. Tentamos comer, mas a refeição foi um exercício de silêncio e olhares desviados. Eu queria falar, queria explicar novamente, queria que ela entendesse que não era sobre ela, mas sobre a vida que eu não podia, ou não queria, viver. Mas as palavras pareciam presas na minha garganta, e eu sabia que qualquer tentativa de justificação seria inútil. Ela já havia tomado sua decisão, ou estava prestes a tomá-la. E eu era apenas um obstáculo no caminho. Os dias seguintes foram um borrão de rotinas forçadas e interações mínimas. Eu continuava a cuidar das crianças durante o dia, um compromisso que eu havia assumido e que não podia quebrar. Não ainda, o menino autista era um desafio constante. Seus ataques, que antes eram apenas uma descrição torneira-me-sei, uma realidade assustadora, eu aprendi a segurá-lo com firmeza, mas com delicadeza. Quando ele começava a bater a cabeça, a tentar acalmá-lo com canções suaves e toques gentis, mas a exaustão era avassaladora. A outra criança, um pouco mais velha, era mais fácil de lidar, mas também exigia atenção constante. Brincadeiras e histórias que eu, em meu estado de torpor emocional, mal conseguia inventar. Cada risada das crianças, cada pequeno avanço que eu conseguia com um menino autista, era um golpe duplo. Por um lado, eu senti uma pontada de carinho, uma conexão que eu não esperava. Por outro, era um lembrete doloroso do que eu estava abrindo mão, ou do que eu sentia que precisava abrir mão. A minha namorada, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Nossas conversas eram limitadas. A logística, a quem faria o quê,
A que horas a intimidade, a cumplicidade que nos unia, havia evaporado, substituída por uma formalidade fria e impessoal. Eu me perguntava se ela estava me testando, se esperava que eu mudasse de ideia, que eu me rendesse à ideia de uma família instantânea e não planejada, mas eu sabia que não podia. A minha decisão, por mais dolorosa que fosse, era uma questão de sobrevivência, de não me perder em uma vida que não era minha. Eu me sentia egoísta, sim, mas também me sentia honesto comigo mesmo. E essa honestidade, por mais cruel que fosse, era a única coisa que eu podia oferecer a mim e a ela naquele momento. A audiência se aproximava, e com ela, a certeza de que nossas vidas estavam prestes a tomar rumos irreconciliáveis. O relógio corria, e cada tic-tac era um lembrete da iminente separação. O amor ainda estava lá, eu sabia, mas estava sendo esmagado sob o peso de circunstâncias que nenhum de nós havia pedido. O peso da decisão iminente era uma âncora Arastandomi, para o fundo de um oceano de incertezas. Eu me via em um dilema cruel. O amor por ela versus a integridade da minha própria vida, dos meus próprios planos. Não era uma questão de não amar as crianças. Era uma questão de não ter me preparado para ser pai. Muito menos nas circunstâncias tão caóticas e desprovidas de apoio. A ideia de que a ajuda da família dela sumiria na hora que as coisas apertassem não era um pensamento cínico, mas uma observação baseada em experiências passadas, minhas e de outros. Eu já havia visto isso acontecer muitas vezes, e a perspectiva de ser o único pilar em uma estrutura tão frágil me aterrorizava. À noite, quando a casa finalmente silenciava, e eu me deitava ao lado dela, a distância entre nós era um abismo. Eu sentia a falta do calor de sua mão na minha, do sussurro de suas palavras antes de dormir, da cumplicidade que nos unia. Agora, havia apenas o silêncio pesado, interrompido ocasionalmente pelo choro abafado do menino autista ou pelo resmungo da outra criança. Eu me virava para o lado, fingindo dormir, mas minha mente corria em círculos, revivendo cada palavra da nossa conversa, cada olhar de mágoa que ela me lançara. Eu me perguntava se ela estava, em seu silêncio, me julgando, me condenando por minha falta de coração. Mas como explicar que meu coração estava sangrando, não apenas por nós, mas também por aquelas crianças que, sem culpa, haviam sido jogadas em um turbilhão? O trabalho, que antes era uma válvula de escape e uma fonte de satisfação, agora parecia uma distração vazia. Eu me pegava olhando para a tela do computador, mas minha mente estava longe. Nas fraldas sujas, nas mamadeiras, nos ataques do menino. Eu era um freelancer, e a flexibilidade do meu horário era uma bênção e uma maldição. Permitia-me estar presente para as crianças, mas também me impedia de fugir da realidade. Cada e-mail não respondido, cada prazo apertado, era um lembrete de que minha vida profissional também estava sendo afetada, arrastada por caos. Um dia, enquanto eu tentava acalmar o menino autista que batia a cabeça no chão com uma força alarmante, senti uma onda de desespero. Minhas mãos tremiam, meu coração batia descompassadamente. Eu não sabia o que fazer. Tentei as canções, os toques, as palavras suaves, mas nada parecia funcionar. Ele continuava a se machucar, e eu me senti impotente, um fracasso. Foi nesse momento que ela entrou na sala, seus olhos arregalados de preocupação. Ela correu até nós, pegou o menino nos braços, e com uma calma que eu não possuía, começou a balbuciar palavras doces, a embalá-lo suavemente. Lentamente, o choro dele diminuiu, e ele se aninhou em seu ombro. Eu a observei, admirado, e ao mesmo tempo, aterrorizado. Ela tinha um instinto maternal que eu não tinha, uma capacidade de lidar com a situação que me faltava, e foi nesse momento que a realidade me atingiu com força total. Ela estava pronta para isso, para essa vida, para essas crianças. E eu não estava... Essa cena se repetiu em diferentes variações nos dias que se seguiram. Ela era a rocha, a calma no meio da tempestade, enquanto eu me sentia cada vez mais à deriva. Eu a via pesquisando sobre autismo, sobre terapia, sobre grupos de apoio. Ela estava se preparando, se armando para a batalha que se aproximava, e eu estava apenas contando os dias para a audiência, esperando o veredito que selaria nosso destino. A ironia era cruel. Eu a amava por sua força, por sua compaixão, por sua capacidade de amar incondicionalmente. Mas eram exatamente essas qualidades que nos estavam separando. Eu comecei a me afastar fisicamente também. Saía para resolver coisas que não existiam, passava mais tempo no meu escritório improvisado, ou simplesmente me trancava no quarto fingindo estar ocupado. A culpa me corroía, mas a alternativa, menos a de me comprometer com uma vida que eu sabia que me faria infeliz, menos parecia ainda pior. Eu não queria ser um pai ressentido, um parceiro amargurado. Eu queria ser feliz, e queria que ela fosse feliz também, mesmo que isso significasse que nossa felicidade não seria compartilhada. O apartamento, que antes ressoava com nossas risadas e planos para o futuro, agora era preenchido por um silêncio melancólico, quebrado apenas pelos sons das crianças e pela tensão não dita entre nós. Eu me pegava olhando para as fotos antigas, para os momentos felizes que havíamos compartilhado, e uma dor aguda me perfurava o peito. Era como se estivéssemos vivendo em um filme em câmera lenta, assistindo ao desmoronamento de algo belo, sem poder fazer nada para impedir. A audiência estava apenas um dia de distância, e eu sabia que, independentemente do resultado, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. O futuro, antes tão claro e promissor, agora era uma tela em branco, cheia de incertezas e de um vazio que eu não sabia como preencher. O dia da audiência chegou, trazendo consigo uma mistura sufocante de apreensão e uma estranha sensação de alívio. Alívio porque, finalmente, a incerteza seria substituída por uma decisão, por mais dolorosa que fosse. Amanhã foi um turbilhão de preparativos silenciosos. Ela se vestiu com uma seriedade que eu raramente via, seus olhos fixos em um ponto distante, como se já estivesse visualizando o futuro que estava prestes a abraçar. Eu me ofereci para levelar, um último gesto de apoio que, eu sabia, era mais para mim do que para ela. O carro, geralmente um espaço de conversas leves e música, estava impregnado de um silêncio pesado, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. No tribunal, o ambiente era frio e impessoal, um contraste gritante com a intensidade das emoções que nos envolviam. O irmão dela estava lá, com a ex-namorada, ambos parecendo derrotados, mas com uma indiferença que me irritava profundamente. Eles eram os catalisadores de toda aquela dor, e pareciam alheios à magnitude das consequências. Minha namorada, por outro lado, estava ereta,
sua postura transmitindo uma determinação inabalável. Ela falou com clareza e convicção, descrevendo a situação das crianças, suas necessidades e sua disposição em assumir a responsabilidade total. Eu a observei, um nó na garganta, sentindo uma mistura de orgulho e desespero. Orgulho por sua coragem, desespero pela inevitabilidade da nossa separação. Os advogados apresentaram seus argumentos, os assistentes sociais testemunharam e o juiz ouviu com uma expressão impassível. Cada palavra era um prego no caixão do nosso relacionamento. Quando a decisão foi proferida menos a guarda provisória, seria concedida a ela. Com a possibilidade de se tornar permanente após um período de avaliação, o ar pareceu ser sugado dos meus pulmões. Não foi uma surpresa, mas a formalidade da sentença tornou tudo real, concreto. Ela me olhou e por um breve momento vi uma pontada de tristeza em seus olhos, rapidamente substituída por uma resolução férrea. Era o adeus silencioso que eu esperava. Voltamos para casa em um silêncio ainda mais profundo. A decisão havia sido tomada, e com ela, a linha havia sido traçada. Eu sabia o que precisava fazer, mas a ideia de pronunciar as palavras finais parecia impossível. Ela, por sua vez, parecia ter encontrado uma nova força, uma nova direção. Começou a organizar os papéis, a fazer ligações, a planejar os próximos passos para as crianças. Eu era um espectador em minha própria casa, um fantasma prestes a desaparecer. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, sentamos-nos na sala, a luz fraca da luminária criando sombras longas e distorcidas. Eu respirei fundo, o coração batendo descompassadamente. Eu preciso ir, eu disse minha voz soando estranha, distante. Ela não me interrompeu, apenas assentiu lentamente, seus olhos fixos nos meus. Eu entendo, ela respondeu, sua voz embargada, mas firme. Eu sei que isso é o certo para você. Não houve gritos, nem lágrimas dramáticas. Apenas uma aceitação dolorosa da realidade. Eu abracei, um abraço que continha toda a dor, todo o amor, toda a perda que sentíamos. Senti as lágrimas dela molharem meu ombro e as minhas próprias lágrimas escorreram, quentes e amargas. Era o fim de uma era, o fim de um sonho que havíamos construído juntos. Nos dias seguintes comecei a arrumar minhas coisas. Cada objeto uma lembrança, cada caixa um passo em direção ao desconhecido. Ela me ajudou, em silêncio, com uma dignidade que me fazia amá-la ainda mais, e me odiar por estar partindo. As crianças, por sua vez, pareciam sentir a mudança no ar. O menino autista estava mais agitado, e a outra criança me olhava com uma tristeza nos olhos que me partiu o coração. Eu tentei explicar, da melhor forma possível, que eu precisava ir, mas que eu ainda me importava com eles. O dia da minha partida foi um borrão. Eu me despedi das crianças, prometendo visitá-las, uma promessa que eu sabia que seria difícil de cumprir. Ela me acompanhou até a porta, seus olhos vermelhos, mas sua postura ainda firme. Eu te amo, eu disse. As palavras quase um sussurro. Eu também te amo, ela respondeu. E naquele momento, eu soube que era verdade. O amor ainda estava lá, mas as circunstâncias haviam se tornado um muro intransponível entre nós. Eu entrei no carro, o porta-malas cheio de caixas. E olhei para trás, uma última vez. Ela estava parada na porta, uma figura solitária, mas forte, com o futuro incerto das crianças em seus ombros. Eu dirigi, o coração pesado, mas com uma estranha sensação de clareza. Eu havia feito uma escolha difícil, uma escolha egoísta, talvez, mas uma escolha que eu acreditava ser necessária para minha própria sanidade. O caminho à frente era desconhecido, mas eu sabia que precisava percorrê-lo sozinho. A história do nosso amor havia chegado ao fim, mas a história dela e a das crianças estava apenas começando, e eu, de alguma forma, ainda faria parte dela, mesmo que à distância. A dor da separação era imensa, mas a esperança de um futuro, mesmo que diferente do que eu havia planejado, começava a surgir timidamente no horizonte. Eu me perguntava se um dia eu me arrependeria, se a imagem dela e das crianças me assombraria. Mas, por enquanto, a única coisa que eu sentia era o peso da liberdade requiem-adquirida e a promessa de um recomeço, por mais solitário que fosse. Os primeiros dias após a mudança foram um turbilhão de emoções contraditórias, havia uma sensação de vazio, um eco da vida que eu havia deixado para trás. Mas também uma estranha leveza, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos meus ombros. O apartamento, agora silencioso e desprovido da energia caótica das crianças, parecia vasto e estranhamente alienígena. Eu me pegava andando pelos cômodos, esperando ouvir um choro, um grito, ou o som de pequenos pés correndo, mas havia apenas o silêncio. Era a liberdade que eu havia buscado, mas que agora se apresentava com um sabor amargo de solidão. Eu tentei me jogar no trabalho, na esperança de preencher o vazio com produtividade, mas a concentração era difícil. Minha mente divagava, revisitando cenas, conversas, os rostos das crianças. Eu me perguntava como ela estava, como eles estavam. Se o menino autista estava tendo muitos ataques, se a outra criança estava sentindo minha falta. A culpa era uma sombra constante, sussurrando em meus ouvidos que eu havia abandonado pessoas que precisavam de mim, que eu havia escolhido o caminho mais fácil. Mas então, a voz da razão intervinha, lembrando-me da exaustão, do desespero, da sensação de estar me afogando em uma vida que não era minha. Comecei a sair mais, a reencontrar amigos que havia negligenciado, a buscar distrações em bares e eventos sociais, mas mesmo no meio da multidão, eu me sentia isolado. As conversas pareciam triviais, os risos vazios. Eu me pegava comparando a superficialidade dessas interações com a profundidade e a intensidade da vida que eu havia compartilhado com ela, mesmo nos momentos mais difíceis. Era como se eu tivesse visto um lado da vida que a maioria das pessoas nunca experimentaria, e agora o mundo normal parecia insípido em comparação. Uma noite, recebi uma mensagem dela. Meu coração disparou. Era uma foto das crianças, sorrindo. O menino autista estava sentado no colo dela, e a outra criança estava ao lado, segurando um desenho. Ela escreveu: "Eles estão bem, sentem sua falta." A mensagem era curta, mas carregada de significado. Eu senti uma pontada de dor e um alívio avassalador. Eles estavam bem, ela estava bem, e de alguma forma, isso me permitiu respirar um pouco mais fundo. Eu respondi com um que bom. Também sinto falta deles. Mande um abraço, era o máximo que eu podia oferecer, o máximo que eu me permitia
Os meses se passaram e a ferida começou a cicatrizar, embora a cicatriz permanecesse. Eu me mudei para um apartamento menor, mais adequado à minha nova vida de solteiro, reorganizei meu trabalho, estabeleci novas rotinas. A liberdade que antes parecia vazia começou a se preencher com novas possibilidades. Eu comecei a viajar, a explorar hobbies que havia abandonado, a investir em mim mesmo. Mas, em momentos de silêncio, a imagem dela e das crianças ainda surgia, um lembrete constante do caminho que eu não havia escolhido. Eu a encontrei algumas vezes, por acaso, na rua ou em algum evento. As interações eram sempre cordiais, mas carregadas de uma melancolia sutil. Ela parecia mais magra, mas também mais forte, mais determinada. As crianças estavam sempre com ela, e eu as via crescer, mudar. O menino autista, embora ainda tivesse seus desafios, parecia mais calmo, mais conectado. A outra criança estava mais falante, mais curiosa. Eu sentia um orgulho distante, uma pontada de carinho, mas também a confirmação de que ela havia feito a escolha certa para eles. E talvez eu também tivesse feito a escolha certa para mim. Ainda assim, a pergunta persistia. Eu me arrependeria? Eu havia trocado um amor profundo e uma família em potencial por uma vida de liberdade e autonomia. Era um trade-off justo? Eu não tinha resposta, talvez nunca tivesse, mas eu sabia que havia agido com honestidade, com a convicção de que não poderia oferecer o que aquelas crianças precisavam. E essa convicção, por mais dolorosa que fosse, era o que me permitia seguir em frente. Um dia, enquanto eu trabalhava em um projeto, um colega de trabalho mencionou que estava pensando em adotar uma criança. A conversa me pegou de surpresa. Ele falava com um entusiasmo que eu não conseguia entender completamente. Eu me vi explicando a ele os desafios, as responsabilidades, a magnitude da decisão, e enquanto eu falava, percebi que minha perspectiva havia mudado. Eu não estava mais apenas focado na minha própria dor, na minha própria perda. Eu estava vendo a situação com uma clareza maior, com uma compreensão mais profunda das complexidades envolvidas. Eu ainda não sabia se havia feito a escolha certa, mas sabia que havia feito a escolha minha. E essa era uma distinção importante. A vida continuava, e com ela, a busca por um propósito, por um significado. Eu não era mais o homem que havia entrado naquele relacionamento, nem o homem que havia saído dele. Eu estava em constante evolução, moldado pelas experiências, pelas perdas, pelas escolhas. E de alguma forma, a história dela e das crianças continuava a ser uma parte intrínseca da minha própria história. Um lembrete constante da complexidade do amor, da responsabilidade e da busca pela felicidade. O futuro era incerto, mas eu estava aprendendo a abraçar essa incerteza um dia de cada vez. A vida, afinal, era uma série interminável de começos e fins. E eu estava pronto para o próximo capítulo, seja ele qual fosse. Com o tempo, a dor aguda da separação transformou-se em uma melancolia persistente, como uma canção triste que ecoava em momentos de silêncio. Eu me vi buscando refúgio em atividades que antes me pareciam banais. Comecei a correr, a explorar trilhas na natureza, a sentir o vento no rosto e o chão sob meus pés. Era uma forma de me reconectar com algo tangível, algo que não envolvesse as complexidades emocionais que haviam dominado minha vida. A cada passo, eu tentava deixar para trás os fantasmas do passado, mas eles eram teimosos, surgindo em flashes inesperados. O sorriso da outra criança, o olhar perdido do menino autista, a determinação silenciosa dela. Minha vida profissional também tomou um novo rumo. A flexibilidade que antes era usada para cuidar das crianças agora me permitia aceitar projetos mais desafiadores que exigiam viagens e imersão total. Eu me tornei um nômade digital por um tempo, trabalhando de diferentes cidades, buscando na mudança de cenário uma forma de escapar da rotina que me lembrava tanto do que eu havia perdido. Conheci pessoas novas, ouvi histórias diferentes, e cada experiência era um pequeno tijolo na reconstrução da minha identidade. Eu estava me redescobrindo, mas a sombra da minha decisão ainda pairava, um lembrete constante de que eu havia escolhido um caminho solitário. Um dia, em um café em uma cidade desconhecida, ouvi uma conversa. Uma mulher falava com uma amiga sobre os desafios de criar um filho autista, sobre a exaustão, a alegria, a luta diária. Eu me peguei ouvindo, cada palavra ressoando em mim. Ela falava sobre a força que encontrou em si mesma, sobre o amor incondicional que sentia e sobre como essa experiência havia transformado sua vida de maneiras que ela nunca imaginou. Eu senti um aperto no peito, era a vida que eu havia recusado, a vida que ela havia abraçado. E pela primeira vez, não senti apenas culpa, mas uma pontada de inveja. Inveja daquela força, daquela capacidade de amar e de se doar. Eu me dei conta de que, embora eu tivesse escolhido a liberdade, eu também havia escolhido a ausência de um tipo de amor e de propósito que talvez eu nunca mais encontraria. Não era um arrependimento no sentido de querer voltar atrás, mas uma compreensão mais profunda do custo da minha escolha. Eu havia me protegido da dor e da dificuldade, mas também havia me privado de uma forma única de crescimento e de conexão humana. Decidi que era hora de parar de fugir. Voltei para minha cidade, para o meu apartamento, e comecei a enfrentar as memórias de frente. Eu não podia mudar o passado, mas podia mudar a forma como o via. Comecei a me voluntariar em uma organização que apoiava famílias com crianças autistas. Era uma forma de retribuir, de aprender, de me conectar com uma realidade que eu havia evitado. Lá, eu encontrei pais e mães exaustos, mas cheios de amor, lutando batalhas diárias com uma coragem que me inspirava. Em uma dessas sessões, encontrei o irmão dela. Ele estava lá, visivelmente mais maduro, mais presente. Ele me contou que havia se reconectado com as crianças, que estava tentando ser um pai melhor. Ele me agradeceu, de uma forma estranha, por ter aberto os olhos de sua irmã, por tê-la forçado a assumir a responsabilidade que ele havia negligenciado. Eu não sabia como reagir. A ironia era cruel. Minha partida havia, de alguma forma, impulsionado a família dela a se reestruturar. Ele me deu notícias dela e das crianças. Ela estava bem, as crianças estavam prosperando. O menino autista havia começado a frequentar uma escola especializada e estava fazendo progressos incríveis. A outra criança estava feliz, adaptada. Eu senti um alívio imenso e uma pontada de orgulho. Minha decisão, por mais egoísta que tivesse sido, não havia condenado ninguém. Pelo contrário, havia de alguma forma permitido que eles encontrassem seu próprio caminho.
Nós nos encontramos para um café algumas semanas depois, não havia mais a tensão de antes, apenas uma aceitação mútua. Ela me contou sobre os desafios, as pequenas vitórias, a alegria de ver as crianças crescerem. Eu contei sobre minhas viagens, meu trabalho voluntário, minha busca por um novo propósito. Não havia mais a possibilidade de um nós romântico, mas havia uma nova forma de conexão, baseada no respeito e na compreensão. Eu percebi que o amor não era apenas sobre estar junto, mas sobre querer o bem do outro, mesmo que isso significasse estar separado. Eu ainda a amava de uma forma diferente, mais madura, mais desapegada. E eu sabia que, de alguma forma, eu sempre faria parte da história dela e das crianças, não como o homem que as abandonou, mas como o homem que, ao se afastar, permitiu que elas florescessem. A vida, eu aprendi, era cheia de nuances, de escolhas difíceis e de consequências inesperadas. E eu estava finalmente em paz com as minhas... O futuro ainda era uma tela em branco, mas agora eu tinha as cores e a coragem para pintá-lo. Um traço de cada vez, sem a necessidade de um final pré-determinado. Apenas a jornada contínua de ser humano. Minha jornada de autodescoberta não parou por aí. O trabalho voluntário na organização de apoio a famílias autistas se tornou uma parte fundamental da minha vida. Eu não era um terapeuta nem um especialista, mas minha experiência prática com um menino autista me deu uma perspectiva única. Eu podia me conectar com os pais em um nível diferente, oferecendo não apenas empatia, mas também conselhos práticos baseados no que eu havia aprendido. Comecei a me aprofundar nos estudos sobre autismo, lendo livros, artigos científicos, participando de workshops. Era uma forma de entender melhor o mundo que eu havia, por um tempo, habitado e de honrar a memória daquela fase da minha vida. Essa imersão me trouxe uma clareza que eu não possuía antes. Eu entendi que minha decisão de partir não foi uma falha de caráter, mas uma limitação de capacidade. Eu não tinha as ferramentas emocionais, financeiras e psicológicas para assumir aquela responsabilidade naquele momento. E, ao reconhecer isso, eu me perdoei. O perdão não apagou a dor, mas a transformou em uma lição valiosa. Eu aprendi que o amor, por mais forte que seja, nem sempre é suficiente para sustentar uma família, especialmente quando as circunstâncias são tão desafiadoras. Um dia, durante uma das sessões de apoio, conheci uma mulher chamada Clara. Ela era mãe de um menino autista de 5 anos. E sua história era de uma resiliência impressionante. Conversamos por horas compartilhando experiências, medos e esperanças. Clara não me julgou por minha história, ela me ouviu com uma compreensão que me tocou profundamente. Ela me disse que às vezes a maior prova de amor é saber quando se afastar, quando reconhecer os próprios limites para não prejudicar aqueles que amamos. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma. Nossa amizade floresceu, começamos a sair, a compartilhar mais do que apenas as histórias de nossas vidas. Eu a vi interagir com seu filho, com uma paciência e um carinho que me lembravam dela. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a me imaginar em um relacionamento novamente, mas com uma nova perspectiva. Eu não estava procurando substituir o que havia perdido, mas construir algo novo baseado em uma compreensão mais profunda de mim mesmo e do que eu podia oferecer. Clara me ajudou a ver que o amor não é um fardo, mas uma força, e que a paternidade, mesmo que não biológica, é uma jornada de aprendizado contínuo, de doação e de crescimento. Eu comecei a passar tempo com o filho dela, ajudando-a em algumas tarefas, brincando com o menino. Eu me senti útil, conectado e, surpreendentemente, feliz. Não era a mesma felicidade de antes, mas uma felicidade mais madura, mais consciente, construída sobre as ruínas do que eu havia deixado para trás. As visitas ao meu antigo lar, que antes eram esporádicas e carregadas de tensão, tornaram-se mais frequentes e leves. Eu via as crianças crescerem e a minha ex-namorada parecia genuinamente feliz com a minha presença, não como um amante, mas como um amigo, um membro da família estendida. O irmão dela, agora mais presente na vida dos filhos, também me tratava com respeito. A teia de relacionamentos havia se reconfigurado, e eu encontrei meu lugar nela, um lugar de apoio, de carinho, mas sem a pressão da responsabilidade total. Eu percebi que a vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela. Ela nos joga curvas, nos apresenta desafios inesperados, nos força a fazer escolhas difíceis. Mas é nessas escolhas, nessas reviravoltas, que encontramos nossa verdadeira força, nossa capacidade de adaptação e nossa resiliência. Eu não me tornei o pai que eu havia temido ser, mas me tornei um homem melhor, mais consciente, mais empático, e de alguma forma isso era mais do que eu poderia ter pedido. O futuro ainda era um mistério, mas eu não o temia mais. Eu havia aprendido a abraçar a incerteza, a viver o presente e a valorizar as conexões que eu havia construído. A história do meu amor com ela havia terminado, mas a história da minha vida e da minha jornada para me tornar quem eu realmente era estava apenas começando. E de alguma forma, todas as peças se encaixavam, formando um mosaico complexo e belo, cheio de cores e de nuances que eu nunca teria imaginado. A vida, eu descobri, é uma dança constante entre o que planejamos e o que o destino nos reserva. E a beleza está em aprender a dançar com graça, mesmo quando a música muda inesperadamente. A busca por um final feliz havia sido substituída pela aceitação de uma jornada contínua, rica em aprendizados e em novas possibilidades. E isso, por si só, era um tipo de final feliz. Minha relação com Clara se aprofundou, transformando-se em algo que eu não esperava, mas que me preenchia de uma forma diferente. Não era o amor impetuoso e avassalador que eu havia sentido antes, mas um amor construído sobre a base sólida do respeito mútuo, da compreensão e de uma aceitação incondicional das complexidades da vida de cada um. Eu me vi não apenas amando Clara, mas também o seu filho, o pequeno Leo, que, com seu autismo, me ensinava diariamente sobre paciência, sobre formas diferentes de comunicação e sobre a beleza da individualidade. Com Leo, eu pude aplicar muitos dos aprendizados que tive com um menino autista do meu passado. Eu sabia como acalmá-lo durante uma crise, como interpretar seus sinais não verbais, como criar um ambiente seguro e previsível para ele. E ao fazer isso, eu não apenas ajudava a Clara, mas também curava uma parte de mim que ainda carregava a culpa e a incerteza da minha decisão anterior. Eu estava, de certa forma, reescrevendo meu próprio papel
não como um pai biológico, mas como uma figura de apoio, um mentor, um amigo para uma criança que precisava de amor e compreensão. Clara e eu conversávamos abertamente sobre o passado, ela sabia da minha história e eu sabia da dela. Essa transparência era um pilar fundamental do nosso relacionamento. Não havia segredos, nem expectativas não ditas. Nós dois éramos pessoas que haviam sido moldadas por experiências difíceis, e essa compreensão mútua nos unia de uma forma profunda. Ela me ajudou a ver que minha decisão de partir não foi um ato de covardia, mas um ato de autoconhecimento. Eu havia reconhecido minhas limitações, e ao fazer isso, havia permitido que todos os envolvidos encontrassem seu próprio caminho para a felicidade. Minha carreira também floresceu. A experiência de viajar e trabalhar em diferentes lugares me deu uma nova perspectiva sobre o meu campo. Comecei a desenvolver projetos que combinavam minha paixão por tecnologia com meu interesse em causas sociais, especialmente aquelas relacionadas à inclusão e ao apoio a pessoas com necessidades especiais. Eu me tornei um defensor, um ativista, usando minhas habilidades para criar soluções que pudessem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Era um propósito que eu nunca havia imaginado para mim, mas que agora me preenchia de uma forma que o dinheiro e o sucesso por si só nunca poderiam. As visitas à minha ex-namorada e às crianças se tornaram um ritual. Eu não era mais o ex-namorado, mas o tio ou o amigo da família. Eu via o menino autista, agora um pouco mais velho, fazendo progressos notáveis. Ele ainda tinha seus desafios, mas estava mais conectado, mais comunicativo. A outra criança, uma menina cheia de energia e curiosidade, me recebia com abraços apertados e histórias intermináveis. Minha ex-namorada estava feliz, realizada em seu papel de mãe, e eu sentia uma alegria genuína por ela. Em uma dessas visitas, ela me contou que o irmão dela havia se casado novamente e estava mais presente na vida dos filhos. A família havia se reestruturado, encontrando um novo equilíbrio. Eu percebi que a vida, por mais que nos pareça caótica em certos momentos, tem uma forma de se organizar, de encontrar seu próprio caminho, e que às vezes a nossa intervenção, por mais bem intencionada que seja, pode não ser o que é realmente necessário. Eu olhava para o passado não com arrependimento, mas com gratidão. Gratidão pelas lições aprendidas, pelas pessoas que me moldaram, pelas escolhas que me trouxeram até onde eu estava. Eu havia encontrado um novo tipo de felicidade, uma felicidade mais serena, mais profunda, construída sobre a base da autenticidade e do propósito. Eu não tinha a família tradicional que eu havia imaginado, mas tinha uma família expandida, composta por pessoas que eu amava e que me amavam, cada uma à sua maneira. O futuro, antes uma tela em branco cheia de incertezas, agora era um horizonte aberto, cheio de possibilidades. Eu não sabia o que viria a seguir, mas sabia que estava preparado para enfrentar o que quer que a vida me trouxesse. Eu havia aprendido a dançar com a incerteza, a abraçar a mudança e a encontrar a beleza nas imperfeições da vida. E, ao fazer isso, eu havia finalmente encontrado a paz. A história do meu amor com ela havia sido um capítulo importante, mas a história da minha vida era muito maior, mais complexa e mais rica do que eu jamais poderia ter imaginado. E eu estava ansioso para continuar escrevendo-a, um dia de cada vez, com a certeza de que cada escolha, cada desafio, cada alegria e cada dor me tornavam quem eu era. A vida não era sobre encontrar um final, mas sobre apreciar a jornada, com todas as suas reviravoltas e surpresas. E eu estava finalmente vivendo-a plenamente. O conceito de família, para mim, havia se expandido muito além das definições tradicionais. Não era mais apenas sobre laços de sangue ou um certificado de casamento. Era sobre as conexões que construímos, as pessoas que escolhemos amar e apoiar, e o compromisso que assumimos com o bem-estar uns dos outros. Clara e eu não tínhamos pressa em definir nosso relacionamento com rótulos convencionais. Nós nos permitíamos viver o presente, desfrutar da companhia um do outro e do amor que compartilhávamos com Liu. A cada dia, eu me sentia mais conectado a eles, mais parte de algo maior do que eu mesmo. Liu, em particular, havia se tornado uma fonte inesgotável de alegria e aprendizado. Suas peculiaridades, que antes me pareciam desafios intransponíveis, agora eram apenas parte de quem ele era, e eu as abraçava com carinho. Eu aprendi a apreciar o mundo através dos olhos dele, a ver a beleza nos detalhes que a maioria das pessoas ignorava. Suas crises, embora ainda existissem, eram menos frequentes e eu me sentia mais preparado para lidar com elas, com uma calma que eu nunca imaginei possuir. Eu o levava para passeios no parque, lia histórias para ele e observava com admiração sua capacidade de se concentrar em seus interesses, como os trens ou os dinossauros. Minha ex-namorada, por sua vez, havia se tornado uma amiga querida. Nossas conversas eram agora sobre os desafios da parentalidade, sobre as alegrias e as frustrações de criar filhos. Ela me contava sobre os progressos do menino autista, sobre as travessuras da outra criança. Eu compartilhava minhas próprias experiências com Leo. Havia uma cumplicidade genuína entre nós, uma compreensão mútua que havia nascido da dor e da separação, mas que havia se transformado em algo belo e duradouro. Eu me pegava pensando no passado, não com arrependimento, mas com uma clareza renovada. Eu havia feito a escolha certa para mim naquele momento, e essa escolha havia me levado a um caminho que, embora diferente do que eu havia planejado, era infinitamente mais rico e significativo. Eu havia aprendido que a vida não é sobre seguir um roteiro pré-determinado, mas sobre se adaptar, crescer e encontrar felicidade nas circunstâncias que nos são apresentadas. O trabalho voluntário na organização de apoio a famílias autistas continuou a ser uma parte importante da minha vida. Eu me tornei um mentor para outros pais, compartilhando minha história e oferecendo apoio. Eu vi famílias se unindo, pais encontrando força uns dos outros, e crianças florescendo em ambientes de amor e compreensão. Era um trabalho gratificante, que me dava um senso de propósito que eu nunca havia experimentado antes. Minha carreira como freelancer também prosperou. Eu me tornei mais seletivo em relação aos projetos que aceitava, escolhendo aqueles que me permitiam usar minhas habilidades para fazer a diferença. Eu desenvolvi um aplicativo para ajudar pais de crianças autistas a organizar terapias e compromissos, e o feedback foi incrivelmente positivo. Era uma forma de retribuir, de usar minha experiência para ajudar outras pessoas a navegar pelos desafios que eu havia enfrentado. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu não o temia mais.
Eu havia aprendido a abraçar a incerteza, a viver o presente e a valorizar as conexões que eu havia construído. A vida era uma jornada contínua, cheia de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de aprendizados e de crescimento. E eu estava pronto para continuar escrevendo minha história, um dia de cada vez, com a certeza de que cada escolha, cada desafio, cada alegria e cada dor me tornavam quem eu era. A busca por um final feliz havia sido substituída pela aceitação de uma jornada contínua, rica em aprendizados e em novas possibilidades. E isso, por si só, era um tipo de final feliz. A vida, eu descobri, é uma dança constante entre o que planejamos e o que o destino nos reserva. E a beleza está em aprender a dançar com graça, mesmo quando a música muda inesperadamente. Eu havia encontrado meu ritmo, minha melodia, e estava pronto para continuar a dançar. A felicidade não era um destino, mas uma forma de viajar. E eu estava viajando bem, olhando para trás, para o homem que eu era há pouco mais de um ano. Eu mal o reconhecia, aquele homem estava preso em suas próprias expectativas, em um roteiro de vida que ele acreditava ser o único possível. O eu de agora era mais flexível, mais resiliente, mais aberto às surpresas que a vida podia oferecer. Eu havia aprendido que a felicidade não se encontra em planos rígidos, mas na capacidade de se adaptar, de encontrar alegria nas pequenas coisas e de construir conexões significativas, mesmo que elas não se encaixem nas definições convencionais. A vida me havia ensinado que às vezes é preciso perder algo que se ama, para encontrar algo ainda mais profundo e verdadeiro. E com essa sabedoria, eu segui em frente, um passo de cada vez, com o coração cheio de gratidão e a mente aberta para o que o futuro, em sua infinita sabedoria, ainda me reservava. A história continuava, e eu estava pronto para cada nova página.